Oi, pessoal. Eu tenho uma novidade para vocês. Eu estou inaugurando o clube de membros aqui do meu canal YouTube. Quando você se inscreve no clube de membros, você passa a ter acesso a todo um conteúdo exclusivo. Você vai ter acesso a toda uma coleção de programas que eu tenho feito nesses últimos anos, com análises que estão totalmente atuais sobre política nacional, política internacional. Você tem acesso a novos vídeos e observações e análises que eu estarei colocando unicamente ali. Você passa a ter acesso às aulas do meu curso de Logopolítica, você se torna aluno do curso de Logopolítica, e você terá acesso também às gravações das conversas que eu tenho com os alunos do curso, no formato do programa Agenda Liberdade. Aulas são semanais, a Agenda Liberdade também é semanal. Todo esse conteúdo vai estar no clube de membros do canal YouTube. Basta você se associar por apenas R$ 49,99 para se tornar parte desse clube de membros. Nós estamos num momento que requer novas abordagens para entender política nacional, política internacional. Temos vários canais bons sobre geopolítica. Esse aqui é o único canal sobre logopolítica, que vai além da geopolítica, que estuda a base civilizacional, filosófica, até mesmo teológica, do que acontece no Brasil, no mundo hoje, como tudo se interconecta e como apenas entendendo a grande batalha espiritual, a grande batalha pela essência do ser humano, somente assim a gente vai entender os aspectos mais superficiais das lutas que estão em curso no Brasil e no mundo. Tudo isso é um material ao qual você passa a ter acesso ao se tornar, portanto, membro dessa comunidade. Então, aproveite aqui, entre no clube de membros do meu canal, apenas R$ 49,99 por mês, e nos vemos lá. Abraços. Na verdade, a gente fala o Alexandre, mas ele é simplesmente apenas a pessoa que está falando, mas nós temos ali todo mundo, desde Gilmar Mendes, que na verdade é quem manda, todo mundo por trás, né? Ele só é tipo porta-voz de tudo isso que vem acontecendo, né? Porém, isso pode causar problemas para o Brasil. Não é tão simples, entende? Comprar uma briga com os Estados Unidos, como o Lula fala. Isso não é uma coisa que seria bom, né, para o Brasil como um todo. Óbvio. O Lula já está comprando um esquema de confrontação com os Estados Unidos ao investir, tanto quanto ele está investindo na relação com China, Rússia e Irã, né? Através do BRICS, né? O BRICS é um pouco uma marca desse trio totalitário China, Rússia e Irã, e o Brasil, com o Lula, está totalmente inserido nesse projeto, né? Isso já vinha sendo assim, né? E não é por coincidência que, eu acho, o Trump lança essa mensagem no dia em que está se encerrando a cúpula do BRICS, né? Para dar um sinal também, quer dizer, a mensagem é a favor do ex-presidente Bolsonaro e não contra o Lula, mas é óbvio que ela está num contexto, mostrar quem está do outro lado, não só o STF, mas então o executivo brasileiro hoje, né? Que no fundo é parte desse sistema de poder, se inserindo no grupo totalitário. Então, esse tema, digamos, Moraes e Trump, ele se torna um tema geopolítico, né? Porque o Trump aqui também ele está investindo contra o que ele chamou também de um grupo anti-americano, que é o BRICS, e que é muito mais do que anti-americano, é anti-liberdade, pró-totalitarismo. Eu fiz meu programa ontem procurando mostrar que o BRICS se tornou uma espécie de sistema de lavagem de tiranias, né? Que entra de um lado tirano, sai do outro como se fosse um defensor da paz e da soberania, né? Países invasores, como a Rússia, países ligados ao terrorismo, como o Irã, etc. Então, enfim, então esse embate é um embate colossal, né? Entre sim, um bloco ocidental, que obviamente tem os Estados Unidos no topo, e um bloco totalitário, com China, Rússia e Irã, mas é muito mais do que isso, quer dizer, não são países simplesmente, são princípios de vida, princípios de organização da sociedade, né? Então, é nisso tudo que está inserida essa briga. Então, e é uma briga então, muito mais ampla,
do que simplesmente uma perseguição judicial e um rebate a essa perseguição judicial. É o futuro do mundo, quer dizer, não é isso que vai decidir, mas, né, é uma das novas trincheiras nesse confronto entre mundo livre e mundo totalitário. Oi, pessoal. A grande notícia desses últimos dias foi certamente a fala do presidente Donald Trump dos Estados Unidos em defesa do presidente Bolsonaro no Brasil, dizendo que ele sofre injustiça e instando aqui as autoridades do Brasil deixem que isso se resolva nas urnas por eleição, como deve ser numa democracia, né? E esse foi o tema que eu comentei na minha participação no show da manhã do Fio Diário, lá com o Marco Antônio, Wagner, a Juliana, que está aqui a seguir, alguns trechos aqui a seguir para você, se você não assistiu lá. Eu comento que, entre outros aspectos, essa fala do Trump coloca o prestígio do Trump em linha na defesa do presidente Bolsonaro, porque tem muita gente comentando, será que Trump vai levar adiante isso? Claro que vai, porque ele agora está associando o nome dele ao nome do presidente Bolsonaro. E nos esquemas, digamos, na estrutura de projeção de poder do Trump, é muito importante mostrar que aqueles que são aliados dele têm uma força partindo dele, e aqueles que não são aliados dele, enfim, não têm o mesmo tratamento. O Trump trabalha dessa maneira, e acho que isso vai fazer uma diferença. Mas, sobretudo, ali eu chamo a atenção para o seguinte: ao defender o presidente Bolsonaro, o Trump está defendendo, isso fica claro pela mensagem dele, que o que ele tem em mente é aquela etapa da primeira metade, um pouco mais do governo Bolsonaro, que foi a etapa, digamos, autêntica, transformadora, quando o presidente Bolsonaro tinha realmente um projeto corajoso de transformação do Brasil, inclusive da política externa, e nessa parte de política externa eu ajudei justamente a implementar esse projeto de transformação. E é isso que Trump tem presente como imagem de Bolsonaro, imagem do Brasil, um momento em que estávamos justamente criando uma aliança com os Estados Unidos, também com países como Israel, com a Índia, com o Japão, países democráticos, né, União Europeia, e não a dependência, a subserviência que está sendo criada agora em relação à China e outros países totalitários. Então, eu falo ali que eu espero que, reitero aqui, que essa presença que agora o Trump tem no debate político brasileiro e tem influência na direita brasileira, né, para que a direita brasileira volte a ser aquela direita com um projeto transformador, inclusive na dimensão de política externa, né, e não uma direita que esteja, né, no colo do centrão, que tem as suas associações com a China e com outros, e nem no colo aí de pseudonacionalistas, que na verdade são comunistas, que têm a sua associação e seu coração com a Rússia pós-soviética, neo-soviética de Putin, com Cuba, com a própria China, né? Então, comento ali, olha, existem 3 possíveis correntes, possíveis caminhos da direita brasileira hoje, né? O caminho do centrão, da velha política, de tudo isso, que é muito dependente economicamente da China, o caminho desse falso nacionalismo que está surgindo, que é um caminho pró-totalitário, um caminho que, no fundo, nos leva também para a dependência frente à China, né? E um caminho autêntico, e acho que é esse caminho autêntico, transformador, de uma direita, né, contra a corrupção, contra tudo que é a bandalheira do Brasil, e por uma verdadeira democracia, por uma verdadeira inserção do Brasil no mundo livre. Esse terceiro caminho, eu acho que é o caminho que o Trump está favorecendo com essa mensagem. Isso é muito importante para a direita brasileira, porque é esse caminho, esse não é que seja o terceiro, esse é o único verdadeiro caminho da direita brasileira, né? Que não é, né, nem com o Centrão, nem com os duguinistas, né, nem com a Rússia, nem com a China, nem com o Irã, nem com Cuba, né? É assim com o mundo democrático, e consigo mesmo, né, a autenticidade do Brasil
como o país que quer liberdade e grandeza. Esse é o único caminho da direita e acho que é aquele que Trump favorece nessas mensagens, e daí a importância delas, entre tantos outros aspectos. Então, continuo comentando tudo isso em outros vídeos, vou continuar comentando aqui no canal, código-fonte, em programas dentro da Academia Folha Política. Então, deixo você aqui com os comentários que eu fiz ali no programa do Show da Manhã, no Fio Diário, tá bom? Mas acompanhe aqui o nosso canal, novidades sobre isso. O Brasil está mudando muito rapidamente, e a gente aqui está procurando acompanhar essa mudança, o quadro político, à luz desse quadro mundial, que é o que eu sempre digo. Política interna e política externa não estão mais diferenciadas. Uma influi totalmente, uma está totalmente interpenetrada na outra. E é a partir dessa interpenetração que o Brasil está mudando e vai mudar, se Deus quiser. Então, é o que a gente está acompanhando aqui no canal. Então, se inscreva aqui no canal para saber sempre que tem novidades, dê like se gostar dos vídeos e, claro, se interessar por ir mais a fundo, temos todo o material da Academia Folha Política, procure conhecer nos links que estão aqui, tá bom? Um abraço, até logo. Oi, pessoal. Eu tenho uma novidade para vocês. Eu estou inaugurando o clube de membros aqui do meu canal YouTube. Quando você se inscreve no clube de membros, você passa a ter acesso a todo um conteúdo exclusivo. Você vai ter acesso a toda uma coleção de programas que eu tenho feito nesses últimos anos, com análises que estão totalmente atuais sobre política nacional, política internacional. Você tem acesso a novos vídeos e observações e análises que eu estarei colocando unicamente ali. Você passa a ter acesso às aulas do meu curso de Logopolítica, você se torna aluno do curso de Logopolítica, e você terá acesso também às gravações das conversas que eu tenho com os alunos do curso, no formato do programa Agenda Liberdade. Aulas são semanais, a Agenda Liberdade também é semanal. Todo esse conteúdo vai estar no clube de membros do canal YouTube. Basta você se associar por apenas R$ 49,99 para se tornar parte desse clube de membros. Nós estamos num momento que requer novas abordagens para entender política nacional, política internacional. Temos vários canais bons sobre geopolítica. Esse aqui é o único canal sobre logopolítica, que vai além da geopolítica, que estuda a base civilizacional, filosófica, até mesmo teológica, do que acontece no Brasil, no mundo hoje, como tudo se interconecta e como apenas entendendo a grande batalha espiritual, a grande batalha pela essência do ser humano, somente assim a gente vai entender os aspectos mais superficiais das lutas que estão em curso no Brasil e no mundo. Tudo isso é um material ao qual você passa a ter acesso ao se tornar, portanto, membro dessa comunidade. Então, aproveite aqui, entre no clube de membros do meu canal, apenas R$ 49,99 por mês, e nos vemos lá. Abraços.